A delegação do Internacional encerrou a preparação para enfrentar o Juventude neste sábado pelo Campeonato Brasileiro às 4 horas da tarde. Para este jogo, o técnico Roger Machado deverá fazer mudanças importantes na equipe, algumas por necessidade de preservação e outras por aspecto técnico. Enquanto isso, do futebol da Espanha chegam sondagens e propostas por jogadores titulares do Internacional, que podem desmanchar a defesa colorada na metade da temporada. O Osasuna quer comprar Vitão e o Sevilha quer comprar Alexandro Bernabei, negócios que podem evoluir para a metade desta temporada. A gente fala também a respeito do jogo contra o Juventude e uma suposta vantagem que o Juventude teria em cima do Inter pelo fato do Inter ter jogado no meio da semana. E isto foi comentado pelo vestiário da equipe caxiense. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui numa dupla. Neste vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento nesta manhã no CT Parque Gigante, com os portões fechados. Roger Machado encerrando a preparação para enfrentar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, tá? Fernando não participou do treino e é um desfalque importante do Internacional para este compromisso. O experiente volante tem um desconforto muscular e é dúvida, inclusive, para o jogo de terça-feira, quando o Inter encara o Maracanã pela Copa do Brasil. Fernando está fora, mas existem outras possibilidades de mudanças para o time do técnico Roger Machado. E mudanças não só por preservação, mas também por aspecto técnico. Vamos a elas. No ataque, Gabriel Carvalho deve deixar o time titular em relação àquela equipe que começou jogando contra o Nacional do Uruguai, para a entrada de Bruno Tabata entre os titulares. Valência pode deixar o time para a entrada de Borré e Bruno Henrique pode sair da equipe para a entrada de Thiago Maia. São possibilidades de mudança que podem acontecer na partida deste final de semana. E aí o Inter teria uma equipe com Antony, Bryan Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. O meio-campo de Ronaldo, Thiago Maia e Alan Patrick. Na frente, Bruno Tabata, Wesley e Borré. Um provável time do Internacional para encarar a equipe do Juventude neste sábado, às 4 horas da tarde, com uma boa presença de público. Mais de 35 mil colorados são aguardados no estádio Beira-Rio para essa importante partida pelo Campeonato Brasileiro, tá? Dito isso, na tarde desta sexta-feira, surgiram informações importantes sobre interesse da Europa por dois jogadores fundamentais para o esquema do técnico Roger Machado e para o esquema defensivo. Eu falo de Vitão e Bernabei. Vitão desperta o interesse do Osasuna, da Espanha, tá? E a informação da repórter Liliane Santos aponta de que o negócio já avançou de maneira significativa, inclusive com os europeus, tendo uma reunião presencial com o Internacional e apresentando uma proposta oficial para o jogador. O desejo do clube espanhol é levar o Vitão na metade da temporada e o Inter estaria aceitando esta negociação para Vitão ser liberado na metade desta temporada. O valor que o Inter quer pelo Vitão é o valor base, 10 milhões de euros. É o valor que o Inter há algumas temporadas tem pedido pelo Vitão e até o momento conseguiu segurar. Ele teve uma proposta aceita do Betis da Espanha, que ofereceu 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador, e de última hora o clube espanhol não conseguiu honrar o pagamento. O Osasuna chega forte agora nessa negociação e pode levar Vitão na metade da temporada. Inclusive, a informação é que dirigentes do Osasuna que estão em Porto Alegre estarão na partida de sábado no estádio Beira-Rio, acompanhando em loco a partida do zagueiro Vitão. Além do Vitão, outro defensor colorado importantíssimo também está envolvido em especulações de venda nesta semana. Trata-se de Alexandro Bernabei, que estaria na mira do Sevilha.
O Sevilha da Espanha, inclusive, também estaria em Porto Alegre para observar presencialmente o Bernabéu na partida contra a equipe do Juventude. O Inter pagou algo em torno de 4 milhões de euros, tá? Para manter Bernabéu em definitivo no Internacional junto ao Celtic da Escócia. Mas quando houve esta negociação entre Inter e Celtic, o Sevilha já tinha interesse no Bernabéu pelo destaque que ele teve no Internacional, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. A negociação fluiu para o lado do Internacional, o Inter comprou o jogador, mas o Sevilha segue observando o Bernabéu. E naquele momento era metade de temporada na Europa, agora é virada de temporada. E aí os clubes entram com mais força no mercado. E o Sevilha estaria disposto a fazer uma proposta por Alexandre Bernabéu. É importante dizer que para o Inter aceitar uma proposta pelo Bernabéu, essa proposta ela tem que ser bem grande. Eu diria que acima dos 10 milhões de euros também, para o Inter aceitar a venda do Alexandre Bernabéu, tá? O Inter não tem todo o percentual dos direitos econômicos do jogador, mas o Sevilha é um clube que tem potencial de investimento na Europa, é um clube que conquistou coisas importantes nos últimos anos. E estaria interessado no Bernabéu. Nada avançado ainda, mas existe uma possibilidade de avançar e o Inter tem na mesma semana especulações envolvendo talvez os dois principais nomes da defesa do time com sondagens do futebol espanhol, o Vitão do Osasuna, o Bernabéu do Sevilha, tá? Avançando na pauta e falando sobre o jogo deste sábado, que terá Vitão e que terá Bernabéu, o volante Giraldo do Juventude concedeu entrevista coletiva nesta véspera de jogo, nesta sexta-feira, e comentou uma vantagem que o Juventude teria em cima do Internacional pelo fato do Inter ter jogado no meio da semana uma partida desgastante contra o Nacional do Uruguai e o Juventude apenas descansou. Disse o Giraldo, tá? O seguinte: acho que para times como o Inter, que estão acostumados a jogar na metade da semana, não faz muita diferença. Estamos focados em fazer uma boa semana e terminarmos de corrigir, de trabalhar aspectos que temos a melhorar e sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para este confronto. Ele não quis dizer que o Juventude tem uma vantagem em relação ao Internacional, mas a sequência de jogos que o Inter está tendo é uma sequência de jogos bem maior do que o Juventude está tendo, por exemplo. O Juventude é um dos adversários que, por não estar envolvido em competições continentais, não tem um calendário tão apertado, como o Internacional, por exemplo, está tendo nesses últimos dias. E isso, de alguma forma, impacta, sim, no desempenho das duas equipes. O Giraldo, Daniel Giraldo, volante do Juventude, comentou um pouco este assunto, tá? Por último, na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui um pouco diferente no canal, tá? Contei uma história que é curiosa e que envolve o Internacional e envolve o noticiário do momento no mundo. Se fala muito e, obviamente, que repercute pela importância que isso tem para o mundo, o conclave, que é a eleição do novo Papa, que deve abrir no Vaticano a partir do início do mês de maio. E entre os possíveis papas, e entre os eleitores do Papa, está um colorado, Dom Jaime Spengler. Eu conto a história de Dom Jaime Spengler, a sua possibilidade de ser Papa e a sua relação com o Internacional, porque sim, podemos ter um Papa colorado. E eu contei essa história hoje aqui no canal, na tarde desta sexta-feira. É um vídeo absolutamente diferente de tudo que a gente faz aqui no dia a dia, mas é uma história curiosa e que vale ser dividida com vocês. E eu convido vocês a assistirem esse vídeo que eu gravei na tarde de sexta-feira, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar as odds de Internacional e Juventude neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Partida importantíssima, tá? O Inter paga 1,34, empate 4,8, Juventude está pagando 9. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!